Deus, hoje nós temos ceia e... Aleluia. Amém. Vamos para a palavra então? Dá a mão para o seu irmão, vamos orar. Vamos pedir revelação. Amém. Sabedoria, favor, graça, poder, para a gente receber a palavra com alegria. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor, porque essa palavra que foi liberada sobre nós há mais de 2000 anos atrás, desde o Velho Testamento, a história dos profetas, a sua lei, Senhor, a vinda de Jesus, Senhor, os discípulos, os apóstolos, nós recebemos hoje essa palavra com liberdade e queremos que ela mude as nossas vidas, porque esse é o poder da Tua palavra. Encha-nos da vida, enche-nos do Teu poder, da Tua graça e nos faz desfrutar de transformação em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Só um adendo, nós começamos o curso de casais radicais aqui, o seminário, né? Tivemos 24 casais envolvidos, foi uma bênção, né? Os irmãos ficaram muito felizes, eu recebi muito feedback bom, positivo do curso, e vai ser uma bênção, uma medida nova que Deus está derramando para fortalecer. Então você que está aí, persevera, hein, irmãos, não desiste, amém? Vamos lá então, irmãos, eu quero falar com vocês de 3 revelações cruciais que nós temos que ter na nossa vida. Sabe o que é revelação? Pergunta para o seu irmão que está aí do lado, o que é revelação? Pergunta aí, o que é revelação? Responde, né? Se ele perguntou, responde. Revelação é falar de coisas que vão acontecer. Revelação vamos dar exemplos aqui. Revelação é falar alguma coisa que já aconteceu e ninguém sabia. Revelação é falar algo que você está pensando. Revelação é o pastor parar assim e falar até seu CPF. Eu não lembro nem do meu direito. Irmãos, sabe a diferença na vida cristã? Toda a diferença está em ter revelação daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, daquilo que você é em Deus. Amém, irmãos? Revelação não é ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Se não tiver revelação, você vai conhecer, mas não vai experimentar. Você está me ouvindo? Então, revelação é a capacidade sobrenatural, porque isso quem dá é Deus. É Deus que coloca isso, é Deus que gera isso em nós. Revelação, então, é transformar a palavra de Deus, que está escrita, que está nas Escrituras, e transformá-la em vida. Então, revelação é quando Deus diz algo no nosso coração, através da palavra, e isso gera uma mudança. Isso te faz ser diferente. Você está me ouvindo? Então, eu tenho certeza que como aconteceu comigo, como você deve ter acontecido, você às vezes conhecia, lia, mas não mudava. E de repente, hoje você lê, hoje você ouve a palavra, porque ler também faz parte de ouvir. Eu estou aqui falando com você. E pode ser que enquanto eu estou falando, aquilo que Deus já disse, suba no seu coração com tanta força, que você toma uma decisão, fala, não vou mais ser assim, vou ser assado. Você está me entendendo? Isso é revelação. Isso é ter revelação da palavra de Deus. Então você pode ter conhecimento da palavra de Deus e não colocar ela em prática. Tem muita gente que vive assim. Jesus disse em João 6, verso 63, projeta aí. João 6, 63. Ele diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica. A carne de nada aproveita. Fala para o seu irmão, a carne de nada aproveita. Pega no seu irmão e fala, essa carne velha aí não aproveita de nada.
Fala para tua mulher: filha, você está aí preocupado em esticar carne. De nada aproveita, está escrito. Está escrito mesmo. Mas o texto continua dizendo assim: Jesus diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Fala aleluia. Então as palavras que Jesus fala geram o que em nós? Vida. É espírito, gera vida. Amém? Presta atenção aí. Aí no fundo está aí, está tudo certo aí, lá no fundão? Ajuda aí. Ô João, só sentar, por favor. Está com o pequeno. Então tá bom, cuida do pequeno então. Não fica cuidando dos outros, cuida do pequeno. Presta atenção aqui. Então Jesus disse isso, que a palavra que eu estou falando vai gerar vida em você. A palavra que eu estou falando não gera morte. Tem gente que abre a boca e sai morte. Tem ou não tem? Claro que tem. Você já abriu a boca e saiu morte? Já. Você já abriu a boca e saiu morte. Quando nós falamos com o coração ruim, fechado, falamos com ira, falamos com raiva, falamos emotivos, querendo fazer justiça, quando agredimos, isso é morte. Mas Jesus diz que da boca dele sai vida. Então quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra de Deus tem que gerar o que na gente? Vida. Então onde está a morte? Por exemplo, tem morte no casamento. Nós estamos aí com um curso que é justamente pegando a palavra de Deus que vai gerar vida na vida conjugal. Então nós temos a palavra de Deus de cada domingo que serve para gerar vida para essa semana, para esse mês, para a vida toda. Então a palavra de Deus sempre gera vida. E Pedro, uma vez, ele foi questionado por Jesus acerca de quem Jesus era. E eu quero falar de coisas básicas aqui, porque nós acabamos de passar por batismo. E os próximos passos. O que fazemos depois que recebemos Jesus, de que nós nos entregamos a Jesus, se é que podemos entregar alguma coisa. Depois que cremos e declaramos, sim, Jesus é o meu Senhor, meu único Salvador. Então Pedro uma vez foi questionado. Jesus falou assim, quem o povo diz que eu sou? Aleluia. Temos um jovem fervoroso. Vamos ler então Mateus 16, verso 13. Aleluia. Isso aí, manda bala. Mateus 16, 13. Vamos ler o episódio. Mais fácil. Perdão. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Veja, deixa esse texto. Filho do homem está com letra maiúscula. Filho com letra maiúscula, do homem com letra maiúscula. Não é um filho com letra minúscula, nem homem com letra minúscula. Não é de qualquer homem. Essa é uma expressão que é dita sobre o Filho de Deus, o Messias. Eles aguardavam isso. Eu quero que você preste muita atenção, porque essa palavra vai trazer luz para você em muitas áreas. E aí continua, verso 14. Eles responderam. Então Jesus pergunta: quem o povo diz que é o Filho de Deus, o Messias? Ele é o Messias, perguntando para os discípulos para saber quem que o povo falava que era. E aí eles falam assim, uns dizem João Batista, que era primo de Jesus, que pregava o batismo no arrependimento, vivia com uma roupa de camelo, né, devia feder demais, o cara ficava no deserto, comia gafanhoto, pensa, um negócio bem estranho. Eles falam assim, não, eles dizem que é ele que é o Messias, ele que é o Filho do homem. Outros, respondeu lá, outros Elias. Elias foi aquele que passou, né, foi trasladado num carro de fogo e não viu a morte. Ele não passou pela morte, não morreu nem ressuscitou, ele subiu e sumiu. Então eles estão falando, uns dizem que é ele, o profeta lá de trás. Aí
Outros diziam Jeremias ou algum dos profetas. Então o povo não conseguia enxergar, ou tinha uma expectativa equivocada de quem era o Filho de Deus. Mas aí Jesus pergunta assim, verso 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? No verso 16, respondendo Simão Pedro diz, então ele salta na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala aleluia. Então imagina, Jesus fala: olha, quem diz o povo que é o Filho do Homem? Mas depois Jesus pergunta: mas vós, quem dizes que eu sou? São perguntas diferentes, não é a mesma. Você sabe que o nome eu sou é o nome de Deus no Velho Testamento. Moisés pergunta: eu vou falar em nome de quem? Deus fala para Moisés: fala ao povo que o eu sou está mandando. Que o eu sou. E Jesus diz: então quem dizes vós que eu sou? Então Pedro salta e fala assim para Jesus: tu, Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Filho de Deus, o Filho do homem. Agora você é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala assim. Então Jesus afirma e diz: bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Fala feliz. Fala para o seu irmão, faz uma cara de bem-aventurado aí, meu irmão. Tem que sorrir. Bem-aventurado tem que sorrir. Deixa eu ver se tem alguma cara sorrindo aí. Cara bem-aventurado. E aí? Isso aí. Bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe que Simão está aqui em hebraico, aramaico. É a mesma coisa que Pedro. Pedra. Petros. E ele diz assim: bem-aventurado és tu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas é filho de João. Porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, não foi nada natural. Não foi carne, não foi consciência de estudar ou somente isso. Não foi algo que foi dito, algo que foi adquirido por pensar. Mas meu Pai que está nos céus, fala aleluia. E aí ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, fala aleluia. E ele continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que ligares na terra, desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Fala aleluia. Você queria estar lá para viver isso aí? Irmãos, eu queria estar lá, Rose. Eu queria estar vendo. E eu acho que eu ia competir com Pedro. Pedro ia levantar e eu puxar e deixa que eu falo. Tem minha cara, acho um pouco isso. Mas olha só, eu quero falar de uma revelação importante. Que só se batiza quem tem essa revelação. Que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir para libertar o povo, veio e nos colocou em liberdade. Por isso que cremos, nos batizamos. Você pode dizer amém? Em Mateus 16 diz então que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, após eles ouvirem Jesus ouvirem seus discípulos dizendo que as pessoas de fora diziam dele, Jesus pergunta então de uma maneira muito direta: quem diz que eu sou? O que você? Eu estou interessado em saber o que você diz acerca de quem eu sou. Então Pedro se posiciona e declara: tu és o Cristo.
Então Jesus olha para ele e responde: então você é bem-aventurado, tem uma alegria, existe uma alegria em quem consegue ver que Jesus é o Filho de Deus. É a alegria da salvação, a alegria da nossa vida eterna, a alegria de que nós não vamos para o inferno. Fala aleluia. Então essa primeira revelação que acontece pelo Espírito, Pedro discerne e fala ousadamente de quem Jesus é. Ele viu em Jesus o que ele seria após a ressurreição. Eu quero te chamar a atenção aqui. Irmãos, nenhum filho de homem pode vencer a morte. Deixa eu falar. Tem algum homem na Bíblia que morreu e ressuscitou e nunca mais morreu? Presta atenção. Você tem um episódio da filha da viúva, lá em Eliseu, que ele deita sobre a criança volta, lembra? Sim ou não, lembra disso? Ele morreu, deitou em cima, ressuscitou. Mas o que aconteceu depois com aquele menino? Morreu. Tem um outro episódio, Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Mas passaram anos, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Na história da Bíblia, não está registrado nenhum homem que tenha morrido e ressuscitado e jamais morreu novamente. Mas tem um: Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! O que eu quero mostrar para você aqui? Que o inimigo chamado morte reinava ainda, dominava. De todos os inimigos que nós confrontamos, o mais temido, a morte. Ninguém quer encarar esse inimigo. Quem quer encarar a morte aqui? Quem quer olhar a morte nos olhos? Fala, cruz credo. Eu não quero. Então isso só mostra que a morte é um desafio. Naquela época, inclusive. Então tem um segredo por trás disso, porque Jesus, Ele é o Filho de Deus, e quando Ele fala que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, é aquele que venceria o último inimigo. E a fé nesse Cristo, Filho do Deus vivo, é a fé naquele que ressuscitaria. Então quem recebe essa revelação de que Jesus, Ele venceu a morte, ele recebe a alegria de desfrutar que mesmo que morramos, viveremos. Porque está escrito em João. Você pode dizer amém? Amém. Então qual é a prática dessa revelação de crer em Jesus? É que todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna. Isso é uma consequência. Mas qual é a obra de crer? Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa fé. É por isso que batizamos. Porque nós cremos. A atitude daqueles que creem, que provam a fé, é se batizar. Você está me ouvindo? Mas Jesus, Ele continua dizendo no verso 18, e eu quero chamar a sua atenção, que é a segunda revelação que você precisa ter. E agora é importante, muito importante. Está escrito assim: também eu te digo, põe lá, 16, 18, Mateus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala, edificar a igreja. Fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, agora eu vou completar o raciocínio. Presta atenção. Depois de nós termos a revelação do Filho de Deus, que é imortal, que é eterno, agora a gente precisa ter a visão da edificação da igreja. Presta atenção.
O alvo de Deus não é apenas perdoar, mas existe uma obra de edificação que está sendo realizada. A igreja está sendo construída pelo Espírito Santo, através das pessoas que têm a revelação de que você não foi chamado só para ser batizado, mas foi chamado para fazer parte de uma família e de ser edificado e ser um instrumento de edificação um na vida dos outros. Fala a igreja. É nisso que tem a ver com a nossa mudança. Porque igreja forte são pessoas fortes. Então, para que a igreja se pareça com Cristo, para que sejamos o corpo de Cristo e manifestemos a glória do cabeça, cada um de nós precisa ser transformado, mudado. Eu falei no curso de casais para os irmãos, família forte, igreja forte. Família forte, célula forte. Papai e mamãe forte, filhos fortalecidos. Você está me ouvindo? Igreja sadia, parecendo com Jesus. Igreja manifestando quem Cristo é. Famílias e pessoas manifestando quem Jesus é. Você pode dizer amém? Então presta atenção. O que é que leva então uma pessoa a não querer se envolver nisso? Por exemplo, a ser egoísta, viver para si mesmo. De não abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus afazeres. Sabe, você pode relacionar vários motivos, mas a essência, a base de todas as decisões que nos desconectam de ser de viver a vida da palavra e sermos um canal de Deus, um na vida dos outros. A essência é que essas pessoas têm uma visão terrena. Ela não crê na eternidade de fato. Por que nós não abrimos mãos de coisas da nossa vida para servir a Deus? Porque para mim eu tenho o seguinte: olha, minha vida é curta, eu tenho que aproveitar. Não, eu preciso desfrutar um pouco. Eu também sou filho de Deus, ele fala. Já viu isso? Eu também sou filho de Deus. Você sabe o que está por trás dessas sentenças? É o que eu estou amando tanto o presente século. Eu estou tão agarrado nas coisas que eu não consigo me desprender para viver a eternidade. O problema nosso é que nós vivemos o evangelho de só ser salvo, mas o evangelho do reino é de olhar para a eternidade e saber que nós vamos desfrutar de coisas melhores. Jesus uma vez falou para os seus discípulos, eles falaram o seguinte: Jesus, eu tenho abandonado família, eu abandonei tarefas, eu abandonei trabalho por amor a ti. Jesus fala: não tem quem me tenha largado alguns por amor a mim, que não receba no presente 100 vezes mais. Vou te falar, a visão da eternidade nos mantém firme no caminho de Deus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu não morrerás, tu passarás pela morte e continuarás vivo, porque tu és filho de Deus, você é imortal, Jesus. Ele pôs os olhos na eternidade. Jesus, é isso, essa é a nossa alegria. Se você enxergar isso, você vai ter a alegria de ser igreja. É assim que a igreja é edificada, com a fé na eternidade, os olhos nas coisas que são eternas e não que são temporais. Pode dizer amém? Então, quando alguém tem revelação da vida eterna, ele não se importa em abrir mão de coisas do presente século. Não é uma luta abrir mão de coisas naturais, quando aquilo que é eterno de fato é o que ele busca. Olha o que Paulo diz, Paulo vem para confirmar isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Segunda Coríntios 4,16, presta atenção, que isso está na essência. A gente vive temeroso de coisas naturais, porque não olhamos para a eterna. E eu deixo falar algo para você. A única coisa que vai te trazer alegria, quando você se deparar com a morte, é contemplar a eternidade.
Quem não tiver com os olhos na eternidade, morrerá infeliz e sem esperança. Prepara-te para isso, porque esse é o Evangelho. O Evangelho das boas novas é que você não padecerá, e você viverá eternamente. Olha só o que diz em Coríntios. Então Paulo diz assim, por isso, não desanimamos. Fala para o seu irmão, não desanime. Está batido, desanimado, não desanime. Paulo diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, fala pelo contrário para ele. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso? Homem exterior, carne. Mesmo que a carne comece a falhar, mesmo que a vida vá se indo pelos dedos, mesmo que a saúde não esteja tão boa, mesmo que as coisas não melhorem, mesmo que o diagnóstico não seja bom, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Fala aleluia. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala para o seu irmão, irmão, o que você está passando é leve e é momentâneo. É só um tempo, calma. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Não reclame das suas lutas, porque ele diz, é leve e é momentâneo. Está escrito. Não há tribulação maior que você não possa suportar. Deus, Ele conhece os seus limites. Se Ele permitir uma luta, é que você vai vencer lá. Você pode dizer amém por isso? Está escrito isso. Então Paulo diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja, as suas lutas, a glória de vencê-las é para a eternidade. Tem gente lutando achando que vai ser reconhecido aqui. Irmãos, Deus vai falar. Deus contará que você suportou e permaneceu firme, porque a sua leve e momentânea não se compara com um eterno peso de glória que você vai receber. Fala aleluia. Ele diz acima de toda comparação. 18. Não atentando, ou seja, não põe seus olhos nas coisas que se veem. Tudo que você vê não é eterno. Isso aqui não é eterno, você vê, você toca, isso aqui não é eterno. Até esse corpo aí que você está pegando aí do seu irmão, não é eterno. Porque o seu corpo vai acabar, ser consumido, e Deus te dará um corpo glorificado. Falou glória. Só quem quer um corpo glorificado, falou glória. Mas você podia cuidar bem desse seu corpo aí que não está glorificado ainda. Faz parte de ser templo do Espírito, amém? Porque as que se veem são temporais. Olha lá, verso 18 de novo, 18, vamos ler, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fala aleluia. Então nossos olhos têm que estar na onde? Na eternidade. Por que a tribulação não está virando glória? Por quê? Porque os seus olhos estão nas coisas físicas e naturais. A hora que você olhar a glória, olhar a eternidade, a sua luta passa a te colocar diante de Deus como alguém posicionado que não deixará de desfrutar a glória de combater e vencer. Então está difícil. Sabe por que está difícil? Porque você está olhando para o que é natural. Mas quando olhamos para o que é eterno, a nossa fé é fortalecida para vencermos e permanecermos animados. Por isso ele diz, não desanimamos, pelo contrário, ou seja, anime-se, coloque seus olhos no Senhor e anime-se. Ah, pastor, é porque eu não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque assado. Para de olhar o que é natural, do que é temporário. Ore para o Senhor.
Pastor, mas eu deixei de desfrutar, deixou o quê? Ter a eternidade toda. Pastor, mas era aniversário do meu filho. Era meu aniversário, o aniversário da minha esposa, a gente estava lá na conferência. Melhor lugar para estar. Para muitos, não. É aniversário da minha esposa, do meu filho. Não, é domingo, aniversário do meu filho, não vou no culto, não. Uai, não seria uma bênção você passar o aniversário do seu filho diante da glória de Deus com ele? Mas nós não temos essa visão. A nossa mente é que a gente tem que aproveitar a vida. Aproveitar a vida, só pensa assim quem não olha a eternidade. E aí o silêncio paira no lugar. Porque nós não queremos abrir mão da nossa carne. Você quer alimentar a sua carne velha, que Deus está falando que nada serve, nada presta. Essa sua carne putréfida. Não serve para nada essa carne. O que serve é o que é eterno. E o que é eterno? A palavra de Deus jamais passará. Ela é eterna. Cristo é eterno. E quem crê nele, viverá a sua eternidade com ele. A igreja está secularizada. Nós estamos secularizados. Nós queremos desfrutar da vida. Não abrimos mão do deleite. Eu ouço gente reclamando de um monte de bobeira. Que é caro isso, é caro aquilo. Mas está bem vestidinho, com tênis bonito no pé, com roupa bonita, todo elegante. Mas quando é para investir na eternidade, reclama. É verdade ou não, igreja? Vamos lá, vamos ser sinceros. Por que somos assim? Porque perdemos os olhos daquilo que é eterno. Não estamos contemplando a eternidade, não estamos na expectativa da glória de Deus, não queremos nos encontrar. Nossas orações, vou te provar, a sua oração inclui o seguinte: Jesus, eu quero te encontrar logo, vem, vem. Se não tiver essa frase, você vive da naturalidade, não da eternidade. Suas orações são: Senhor, me faz prosperar. Senhor, me ajuda, meu carro quebrou. Oh Deus, o que está acontecendo? O meu carro, você só está apegado nas coisas naturais. Onde na sua oração está Deus? Eu quero ver meus filhos se converterem. Deus, eu tenho parentes que não são convertidos. Jesus, volta logo. Eu quero ver o Senhor. Me mostra a sua face. Não é verdade? Tem jovem que ora o seguinte: Jesus, não volta logo não, senão não vou casar. Eu quero casar primeiro. Eu estou fazendo corte. O Senhor está confirmando que essa corte eu vou casar e o Senhor vai voltar. Deixa eu pelo menos casar. Pelo menos para ter a lua de mel. Cabra safado. Fala para o seu irmão: as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Fala aleluia. Então, irmãos, se o mundo não foi tirado de dentro de você, e você ainda é fortemente atraído pelo mundo, você precisa se converter. Essa é a verdade. Você precisa nascer de novo. E esse termo nascer de novo significa que não vivemos pelo natural, não vivemos pela carne, mas vivemos pelas coisas espirituais e eternas. Nicodemos, ele era um grande líder judeu, um dos principais. Ele era cheio de escrituras na sua mente, mas ele não tinha visão de eternidade no coração. Um dia ele disse assim para Jesus, João 3, verso 3, vou passar rapidinho, já estou quase terminando, peço sua paciência. Está escrito assim: a isto respondeu Jesus, olha só, em verdade te digo, presta atenção, isso é importante, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus tem limite? O reino de Deus é eterno. Para que eu possa enxergar o reino, eu preciso fazer o quê?
Nascer de novo, mas como que é isso? Verso 5, João 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então veja, nascer de novo é para ver, para entrar, batismo no Espírito e nas águas. Que é o batismo nas águas, você acabou de ver. E qual que é no batismo do Espírito? É você ser governado, controlado pelo Espírito Santo de Deus, que é evidenciado por dons, que é evidenciado por você refrear a tua língua, que é evidenciado por você buscar a Deus com o seu coração, que é evidenciado quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue o que Cristo falou para você fazer. Isso é ser batizado pelo fogo do Espírito Santo, na minha ótica. Verso 6, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Verso 10, Jesus fala assim: tu és mestre em Israel, para Nicodemos, e não compreendes, não tem revelação destas coisas. Verso 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Presta atenção, a nossa dificuldade de ter revelação é uma vida firmada nessa terra. Quero viver para conquistar e desfrutar de coisas nessa terra. Enquanto muitas igrejas estão pregando, prospere, cresça, está abençoado, está aumentando, trocou de carro, Deus é contigo. Furou o pneu, tem algum problema aí, está amaldiçoado. Estava aqui na frente, sexta-feira, furou o pneu do carro do Charles. Aí chega lá um cara cheio da cana e começou a falar: o que esse cara fez aí, hein? Para ele estar sofrendo por isso. Era o capeta. Eu falei: ele é irmão da igreja, eu sou pastor aqui. Ele falou: pastor é você, e ele não é não, né? Porque ele está aprontando, ele está fazendo alguma coisa. Ensina ele, pastor. Você não é um pastor? Ensina ele. Eu falei: eu conheço esse meu irmão, ele é da minha equipe, ele não está aprontando nada. Ou você acha que as coisas dão errada é só porque alguém está aprontando? Se fosse assim, aí deu vontade de falar, mas não falei não. Você devia ter morrido já de cirrose. Mas não falei nada não assim. Mas eu fiquei vendo o seguinte: olha a vida, olha a referência de igreja que essa pessoa tem. Por isso que ele não abre mão do mundo. Está vendo porque as pessoas não abrem mão do mundo? Porque elas não conhecem a eternidade. Elas estão conhecendo o seguinte: ele está se lascando, está em pecado, está aprontando, está vendo? Furaram o pneu dele. Não, é por isso, está merecendo, justiça própria. Vem cá, meu irmão. A Bíblia diz que as tribulações não acontecem para quem está em pecado, mas para todos nós. Porém, ela é leve e momentânea. E ela atrai um peso de glória sobre as nossas vidas. Sabe, de gente resistente. O que é a glória para um corredor? Não é vencer a corrida? O que é a glória para um trabalhador? Não é chegar em casa e ter o salário dele, ou seja, ele suportou, ele aguentou e recebeu o seu pagamento. Eu vou te falar, você que passa por tribulações, você permaneça firme, porque a tua glória chegará. Você vai desfrutar. Pode ser que seja na eternidade. Aí tem gente que fala assim: ô bobo, a eternidade é anos mais do que isso aqui. O que você está vivendo diante da eternidade é um espirro de Deus. Assim, pronto, acabou a sua vida. Porque diz que a vida é um sopro. Pensa num tempo de um sopro. Acabou. A eternidade não tem fim. Então você fica aqui preocupado de se dar bem nessa vida. Fique alegre, porque na glória, o que você sofreu vai virar peso de glória. Na eternidade. Você vai desfrutar. Mas o evangelho que se prega de ser decapitado não se prega mais não. De sofrer o dano, o quê? Crente que sofre o dano está em maldição. A Bíblia diz que nós devemos sofrer o dano antes do outro.
que nós devemos, devemos servir. Mas o evangelho está distorcido. Fala, aqui não. Aqui nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação é para levantar o Senhor e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Está passando luta no trabalho? Fica feliz, meu irmão, porque isso é peso de glória. Me mandaram embora, perderam o ungido de Deus. Mandaram eu embora, agora estou vivendo do salário família, Bolsa Família. Irmão, você vai ver que Jesus é a tua família, você não vai sentir falta de nada. Você faz parte de uma família, essa é a sua família, essa não te abandona. Fala aleluia. Fala, Jesus é conosco, fala aleluia. Então a igreja, irmãos, ela é a reunião de homens e mulheres que tiveram essa natureza transformada pela ação sobrenatural do Espírito Santo, porque eles creram na vida eterna, a ressurreição de Jesus. Fala aleluia. Só quem crê na eternidade pode prevalecer contra o quê? Contra as portas do inferno. O que são essas portas do inferno? Antes disso, vamos falar o seguinte: a revelação do reino. Mateus 16, 19 diz assim, projeta: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então Deus dá uma chave para quem crê nisso, na eternidade. Faz assim com a mão. Você está com uma chave aí? Pega a sua chave, porque Deus está te dando uma chave. Ele falou que quem crê nessa revelação, quem crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, o imortal, Deus está dando uma chave. E essa chave é da onde? Do reino dos céus. Olha que interessante, o reino do céu é o quê? Eterno. O reino do céu não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fala aleluia. É eterno, não tem fim. Então o reino dos céus é o reino de governo celestial, que começou a ser implantado com a encarnação de Cristo na edificação da igreja, e vai ter seu ápice na volta dele. Então o reino de Deus existe de eternidade em eternidade. Deus é a autoridade desse reino, e nesse reino está o universo, que é administrado por Deus. A terra é o único lugar do universo que está sob o controle do inimigo, sabia? E tem gente que acha que a igreja está aqui para dominar a terra. Eu participei de uma reunião com grandes líderes, e a maior parte desses grandes líderes de renome, eu fui substituir o pastor Aloísio lá. Me deram essa honra. Mandaram eu ir no lugar dele. Foi aqui em São Paulo, em Cotia. E reuniram, irmãos, pessoas de muito renome. Sabe o que é o papo? Que a igreja precisa formar políticos, educadores, para dominar a política, para dominar a educação, para dominar a saúde, para dominar a cultura, para dominar... São 7 montes. Não sei se você já ouviu falar dessa teologia. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, abre aí em 1 João 5,19. Jesus já falou isso, Jesus, sabemos que somos de Deus. Quem sabe que somos de Deus aqui? E o que o mundo inteiro, ele é inteiro, o mundo todo, está escrito o que aí? Jaz no maligno. O que é jaz? Morreu. O mundo acaba no inferno, no maligno. Vou te falar, Deus não tem nada a ver com esse mundo aqui. Deus não te levantou o crente para você dominar no seu trabalho, mas Ele te levantou um crente para você dar um bom testemunho de quem Cristo é no seu trabalho. É isso que Deus nos levantou, para sermos referências dEle onde estamos. Mas é claro que é uma bênção se tiver um político cristão, sim ou não? Claro, é claro, Paulo ensina até a orar por isso, mas nós não vamos preparar as pessoas para serem políticas, nós vamos preparar as pessoas para serem cristãs.
quer ser político, é um chamado que Deus tem para a sua vida, glória a Deus, seja um crente posicionado, e Deus te ajude, que a tentação lá vai ser violenta. Se você aguentar ficar até o final, porque esse mundo jaz no maligno, meu irmão. Para aí. Jesus está falando que esse mundo não tem jeito. E a gente quer consertar o mundo. Esqueça isso. Conserte a tua família. Conserte aqueles que estão perto de você. Seja um instrumento de Deus nisso. Nesse mundo seguinte, vão vir as doenças. É o mundo. Covid. Agora é influenza. A pastora está lá de molho, porque está com influenza. E a dengue. Aí os irmãos ficam tudo em gozo. E é não sei o quê. E vai surgindo as variantes. Esse mundo jaz no maligno. Se você depender desse mundo, vai morrer. Mas como nós cremos no reino de Deus, não é o remédio não, é o poder de Cristo Jesus que vai me sarar. Mas Deus pode usar o remédio, pode, mas eu vou orar e Deus me livra de todo mal em nome de Jesus. É assim que devemos viver. Vão surgir novas enfermidades e você vai viver como? Esqueça, o mundo jaz no maligno. Quem viver preso nesse mundo vai ficar em agonia. Não vai ver escapatória. Vai começar a ficar desesperado. Mas quem contempla a glória, ele vai falar assim: ei, meu amado está chegando. E se morrer, eu vou ver Jesus. Ai, eu vou morrer. Meu Deus do céu. O cara é crente, crê em Jesus e está tremendo na hora de morrer. Ai, e agora? Morre que nem um porco. Já viu porco morrendo? É um escândalo. O cara é escandaloso. Eu vou morrer. Socorro. Teve um cara aqui que perdeu uma ponta de um dedo e ele ficava gritando assim: eu vou morrer, eu vou morrer. A tampinha do dedo, eu vou morrer. É meu genro. Ele fez um escândalo. Eu estava na minha sala, ele ajoelhado no chão assim, ele fazia assim: eu vou morrer. Socorro. Eu abri a janela e falei: decepara a cabeça dele. Não é possível. Tadinho. Mas tem gente assim, pensando que vai morrer. Enquanto a gente devia morrer em paz, falando assim: oh, eu vou ver meu amado agora. Vamos cantar uma canção, porque eu quero encontrar com ele, adorando o nome dele. E vai embora. Vai com Deus. Cheio de Deus. Mas se você recebe essas palavras com temor, é que você está preso nesse mundo. E Deus quer te mostrar coisas elevadas e maiores. A glória de Deus é maior, irmãos. Estar com Jesus é melhor, irmão. Você pode dizer por isso? Então Deus tem um reino e deseja que cada um que crê no seu Filho viva de acordo com os princípios e valores desse reino. No reino da carne, as enfermidades governam, mas no reino de Deus, são as curas e milagres que já estão liberadas para aquele que crê. Sabe, no reino da carne não há perdão, não há justiça, só há justiça própria, mas não divina. Mas o reino de Deus, nós somos justificados, perdoados e ensinados a perdoar. Não há condenação, fala aleluia. Então quando é que o reino de Deus se manifesta na terra? Quando cada um de nós aqui manifestar o reino dos céus, a vontade de Deus, os valores de Deus e os princípios de Deus. Você pode dizer amém? Mas no verso 19 ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então nós somos a igreja, e igreja não existe de uma pessoa. Ele fala, quando nós desligamos e quando nós ligamos, ele deu uma chave. Essa chave é do reino, mas ele diz que tem uma porta que não tem força contra ela. O que é maior em tamanho? A porta e a chave? Qual deles? A porta é maior que a chave, sim ou não? Imagina que a porta fosse menor que a chave. Como que é esse negócio?
A porta, ela é muito menor que a chave. Muito mais frágil que a porta, a chave. Sim ou não? Chave quebra mais fácil do que a porta. Sim ou não? Mas a porta está debaixo do senhorio da chave. É a chave que determina. Vai abrir agora. Você tem uma chave na mão. Existem portas querendo se fechar. E Deus diz, já te dei a chave. Mas tem um negócio interessante que ele diz, que é a porta do inferno. É um negócio estranho isso. O que é o inferno? Que porta é essa? Jesus está falando da eternidade o tempo todo. Ele diz o seguinte, nós que cremos, a porta do inferno chama-se morte. Nós não sofreremos o dano dela, porque no dia da morte, o dia que a vida se encerrar, Deus te deu uma chave para abrir a porta e acessar a eternidade. Você tem a chave da eternidade nas mãos, mas vive querendo usar essa chave só para abrir coisas naturais. Quando eu falo de chave, pensa numa casa. Quando eu falo de chave, pensa num carro. Mas Jesus está te dando essa chave, é aquela que a porta da morte tenta encerrar e você abre. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você precisa entender isso, porque nós somos chamados para ser igreja. E como eu disse, não existe igreja sozinho. Quando nós estamos unidos, conectados em amor, nós somos o corpo de Cristo. E se como igreja nós proibimos algo, diz a palavra do Senhor que vai ser proibido. E se nós ligarmos algo, diz a palavra do Senhor que vai ser ligado. Você pode dizer amém? Amém. A turma do louvor pode vir, mas eu quero te falar algo. Deus quer abrir portas, só que Ele entregou chaves para vocês abrirem. Onde é que a morte tem reinado? Porque a morte física ela é fato, mas tem gente com casamento em morte. Tem gente vivendo uma vida financeira de morte. Não tem vida. E Ele diz, já te dei a chave. Está na sua mão. Seu casamento, sua vida financeira, seus negócios, não precisam estar em ruínas. Mas eu te dei uma chave. Pastor, mas tem coisas que resistem, mas ele diz, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Deixa eu te falar algo, sabe por que você tem vivido uma vida às vezes rasa? Em algumas áreas da sua vida? Porque você não é igreja. Quem é igreja compartilha. Quem é igreja recebe. Quem é igreja desfruta daquilo que Deus tem. Nós vivemos um tempo hoje, ainda mais pós-pandemia. Olha, você acredita que existem células em outras igrejas? Aqui não. Graças a Deus. Mas que ainda se reúnem online. Não se reúnem pessoalmente. Eles fazem reuniões online ainda. Porque sabe o quê? Porque ficou cômodo. Hoje nós temos um seminário onde é mais da metade dos alunos desse seminário é online, porque não quer vir assistir uma aula, que é tudo por internet. Tem gente que me pede para passar o culto todo no online, porque às vezes dá um piripá que ele quer assistir. Eu não passo, eu deixo o louvor a palavra gravada lá, porque é um registro. E muitas pessoas querem ouvir novamente. Mas eu sou contra isso. Mas é modernidade, pastor. Enfim, essa modernidade vai ser tolhida um dia, ouça. Essa internet vai acabar um dia, ouça. E tem gente que hoje, se ficar sem um celular, tem um piripaque. Você está aqui na palavra coçando para pegar o celular. Você tem uma convulsão, um trimelique. Se eu tirar o celular de você, você começa... Não é absurdo? Se você não postar um stories, nós estamos assim, eu me incluo nisso. Esse negócio está dominando a nossa vida. Você acorda, a primeira coisa que você faz não é mais orar não, é olhar o Instagram.
é ver o que está na internet. Isso aqui é uma ferramenta, mas está virando uma arma de destruição em massa. E um dia vai ser cortado isso. Ouça o que eu estou te falando. Já há rumores por causa da guerra. Vão romper, se acontecer mesmo, é romper a conexão de internet que tem entre a Europa e a América. Vai ser um colapso. As bolsas funcionam conectadas. Vai ser um colapso. Tem gente que vai ficar... Imagina você agora ter que abrir o seu celular para poder marcar a consulta. Acabou a internet. O iFood, você chegar em casa, não fez almoço nem a janta, vai comer iFood hoje. Sem internet, vai passar fome. O mundo jaz no maligno. Não está tão longe. Você está me ouvindo? Mas nós fomos chamados para viver no reino eterno. Amém, Gabriel? Se você for chamado para viver um reino eterno, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Ouça. O propósito dessa palavra, objetivo, é tirar os nossos olhos das coisas naturais e colocar em Cristo, que é eterno. E dizer algo para você, igreja. Eu sei que você se esforça e luta demais para ter, para conquistar. Mas isso tudo vai ficar para trás. Às vezes você perde coisas mais preciosas. Você deixa de desfrutar da verdadeira alegria. Porque em vez de olhar para aquilo que é eterno, você está olhando para as coisas temporárias. Quando nós ficamos contemplando e admirados pelas coisas naturais, presta atenção. Quando elas não dão certo, a gente se frustra. A gente se entristece. Mas quando sempre olhamos para aquilo que é eterno, mesmo que venham as tribulações, nós permanecemos firmes, inabaláveis, inabaláveis e animados. Você sabia? Então meu apelo é para isso essa noite. Sabe, uma consciência diante de Deus e falar o seguinte: Deus, eu preciso tirar os olhos dessas coisas naturais que estão tirando minha paz. Você anda aflito por coisas naturais, coisas que são temporárias. Tem valorizado tanto coisas naturais, que quando se fala das coisas eternas, você está tão cego, que você acha que é uma balela, é coisa de gente que é bitolado. Mas no final da vida, é só isso que você vai ter. Um dia diz as Escrituras que Jesus falou para um homem, é uma história, que ele juntou todos os seus bens num celeiro e guardou, trabalhou dobrado e fez tudo para se enriquecer. E Jesus disse ainda: louco, chamei de louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que é que você tem reservado? Tenha juntado o seu tesouro onde a traça corrói, a ferrugem desgasta. Ajuntai os tesouros no reino dos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem vai desgastar. Ou seja, estamos lá lutando para ter coisas naturais e perdendo coisas tão importantes da nossa vida como igreja, que é eterno. Tem gente que perder conferência, tem gente que perde oportunidade de estar na célula, tem gente que perde oportunidade de ser um canal de Deus para abençoar. Você se esforça tanto para ser um grande diretor de empresa, um grande político, um grande médico, um grande dinheiro. Mas no céu não precisa de médico, porque lá não tem doença. No céu não tem governo, lá tem reino, já tem um rei. Não precisa de político, não precisa de engenharia, porque lá nasce toda a fonte de luz. Tudo é engenhoso. O Senhor, o grande arquiteto, mora lá, Ele é o Senhor.
Mas nós estamos gastando a nossa vida com tanta força. Se fizéssemos isso pelo reino de Deus, no final, o peso de eterno de glória vai ser bem maior. Eu estou falando isso com você, que não abre mão das coisas naturais para viver o sobrenatural de Deus. O apelo é para deixarmos de sermos carnais. O apelo é para deixar de ser gente guiada pela fortuna ou por trás dos títulos, por trás do poder. O apelo é para voltarmos à humildade, de amarmos a Deus e de ter no nosso coração espaço para Ele. A Bíblia, Jesus disse uma vez que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quem é seu tesouro? Seu trabalho? Sua escola? Seu tesouro é seu carro? Se eu perguntasse para alguém, você deixa o seu filho ir comigo fazer uma viagem? Eu vou lá para Goiânia. Empresta seu filho e vai comigo. Eu vou parar em Caldas Novas, vamos desfrutar um pouquinho. Seu filho pode ir comigo. Um monte de irmão fala assim, pode levar, pastor. Mas se eu pedir, não, empresta seu carro para mim até Goiânia. Ah, pastor, não, eu acabei de pegar o carro. Não, pastor, olha, eu acabei de arrumar a lata dele. Ah, pastor, está meio sem seguro. Tem gente que treme na hora de emprestar uma coisa natural para alguém, mas deixa os filhos pelos cantos. Não é absurdo isso? Mas está cheio de gente assim. Nossos olhos estão na terra, mas não estão naquilo que é eterno. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero convidar você para mudar na sua. Você está me ouvindo? Sabe por quê, irmãos? Eu quero ser bem transparente com você. Vai chegar um dia que nem a tua força vai sustentar você. Só Jesus. Mas quando chegar nesse dia, para quem entendeu a eternidade, ele vai dizer com alegria: eis-me aqui. Deus dá e Deus tira. Bendito é o nome do Senhor. Quantos aqui precisam disso? Seja sincero. Quantos aqui precisam tirar os olhos dessa terra e olhar mais para a eternidade? A Bíblia diz: eleva os seus olhos para os montes. De onde vem o seu socorro? Meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É no Senhor que está o nosso socorro. É no Senhor que está o nosso êxito. É no Senhor. Não andeis aflitos, nem ansiosos, pelo que haveis de comer ou beber, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou te dar, vou acrescentar. Não é isso que Jesus nos disse? Então o convite é para você. Se você quer pedir isso ao Senhor, Deus, me ajuda a olhar a eternidade. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Precisamos disso. Rapaz, toda a igreja. Glória a Deus. É uma palavra para nós. O que nos impede de ver a glória de Deus é querer ver a nossa própria glória. A nossa própria glória. Você é o maior obstáculo dos seus olhos. Eu queria que você orasse agora ao Senhor e falasse com Deus isso.
e falasse: Deus, essa leve e momentânea tribulação não são comparados com o eterno peso de glória. Eu vou viver a eternidade e desfrutar da glória de Deus. Comece a orar, fala com Jesus. Isso é uma questão sua com Deus agora. Não tem poder aqui para mudar isso, mas é um reconhecimento de que Deus é eterno e a sua eternidade é o que nos move. Ore agora, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. E liberar o violão para a gente, os irmãos aí. Não está indo o violão lá. Ore agora, fale com o Senhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, não nos deixe ficar confundidos, inebriados com esse século, encantados com o dinheiro, encantados com as posições, encantados com coisas naturais. Não nos deixe viver em função disso, Deus. Isso é algo secundário, Deus, mas nos faz viver o sobrenatural. Nós queremos colocar os olhos no que é eterno. A igreja é eterna, a nossa salvação é eterna, o teu reino é eterno. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, fala com Jesus agora, vai falando. A banda cresce mais, eu quero perceber o Espírito fluindo aqui, tocando vidas agora. Você está falando com o Senhor.
Aleluia. Nós queremos. Eu quero orar por você. Deus, que a palavra que pregamos seja um alimento para a eternidade, não para coisas temporárias. Aquilo que padecemos, temos tido necessidade, são temporárias. Que não seja o alvo. Livra-me, como pastor, de colocar meu coração em enriquecer, para ter e não desfrutar com os irmãos, e que jamais seja o ensino da palavra, os tesouros que são corrosivos, corroídos e têm fim. Que a palavra, que o Evangelho sempre aponte para o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. Que os valores dos céus sejam os valores da nossa igreja. Que a nossa igreja viva e busque aquilo que não tem fim, que é a eternidade. Vivemos uma vida de comunhão. Para nós é importante uma vida e não uma cadeira, e não um som. Para nós é importante vermos pessoas salvas, pessoas transformadas, vivendo o Evangelho, refletindo a imagem do Cordeiro, a imagem do Cristo, e assim a igreja é edificada. É assim que nós queremos viver a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que a graça do Senhor fortaleça os meus irmãos. Eu oro por você, querido irmão, que anda abatido, frustrado, sem alegria. Hoje é tempo de você colocar os olhos naquilo que é verdadeiramente uma fonte de alegria inesgotável. Jesus, Ele é suficiente. As coisas deste mundo nunca e jamais poderão ser maior do que Deus é. E nós servimos a um Deus vivo. E eu quero declarar que toda a sua tribulação, ela é leve e ela é momentânea. E você vencerá. E a sua dor de passar por as lutas será transformado em eterno peso de glória, em nome de Jesus. Deus não se esquecerá. As suas aflições jamais serão esquecidas por Deus. Essa será a tua glória. Por isso que Ele te chamará servo bom e fiel. Você vai desfrutar disso. Pode ser que não vejamos coisas muito boas acontecendo nesse mundo, mas uma coisa é certa: diante do Rei, do único, Ele não se esquecerá do nome de cada um de vocês. Ele nos dará um novo nome, o nome segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Ora com o seu irmão agora, abençoando a vida dele. Fala isso para ele. Você é um instrumento vivo da bênção de Deus. Quero que você ore por ele. Aleluia. Ora. Ora com ele aí.
Nós vamos tomar nossa ceia. Se você puder ir voltando ao seu lugar. Os irmãos que vão servir a ceia, puder vir à frente. Muito bom. Se você puder tomar seu assento, os irmãos vão servir você. E depois que eles servirem, eu quero compartilhar algo, subiu meu coração aqui, que tem a ver com a palavra também. Aleluia. Amém? Os irmãos podem servir? Já podem servir. Amém? Vamos adorar? Vamos cantar um louvor? Ele tem ciúme de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. E Ele me ama. Ele me ama.
servidos. Alguém não foi servido, levanta a mão. Olha, eu preciso que sirvam lá no fundo. Falta lá os elementos, lá no fundo. Aqui todos foram servidos. Levanta a mão quem não foi, lá no fundo, ó. Terceira fileira para trás. Tá faltando os elementos lá. Vai chegar lá. Vamos lá. Olha lá, a Júlia tá lá no fundo. Acho que tem. Tem pão já aí? Ou é só os dois? Pão e vinho ou só o vinho? Os dois? Só o vinho. Só o vinho lá então. Obrigado. Vamos ler algo aqui importante. Fala da ceia e fala do que pregamos hoje aqui. Você vê como Deus, ele é perfeito. Abra aí a Bíblia em Lucas capítulo 14, no verso 15. Projeta pra gente. Eu preciso também do cálice. Sobrou? Não. Se puder sempre fazer um cálice maior para mim, porque evita transbordar. Olha só, presta atenção aqui. Fala que Jesus estava sentado com um dos homens, com ele na mesa. De repente ele toca no homem e fala assim, ó: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Olha que interessante. Aquele que comer pão na eternidade. Você sabe que é uma bodas do Cordeiro, que Apocalipse diz, amém? Mas olha o que ele diz. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. O servo é aquele que anuncia o evangelho, o convite. Vinde, porque tudo já está preparado. Trocando, já está consumado. Foi a frase de Jesus na cruz. Verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas, a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo de que me tenhas por escusado. As pessoas abrindo mão da ceia no reino para poder cuidar de um campo, de uma propriedade. Verso 19. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro que abriu mão, porque agora adquiriu coisas. São as coisas do mundo tirando as pessoas de terem comunhão com Cristo. Aí um outro diz no verso 20: casei-me, por isso não posso ir. Eu casei, não dá não. Fica para um outro tempo. Obrigado. Fica para um outro momento. Você está entendendo que as coisas desse mundo estão tirando as pessoas de terem comunhão com o reino de Deus? Jesus está falando isso para nós. No verso 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui quem? Os pobres. Quer gente mais tribulada que o pobre? Olha os tribulados aparecendo, ó. Os aleijados, tribulado. Os cegos, tribulado. E os coxos, tribulado. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Tem alguém atribulado aqui? É você que vai sentar na mesa, porque a sua leve e momentânea tribulação não são comparados com o eterno peso de glória que Deus tem para você. Essa é a palavra para nós. Essa
Essa é a palavra para a igreja. Essa é a palavra para nós. Que não é para você ficar muito preocupado, não, com 5, 10 bois, ou com o campo que você está adquirindo. Você vai casar, se já casou. Mas é para você olhar e saber que o convite foi feito e é para você. E ele diz assim ainda mais: obriga, sai pelos caminhos, o verso 23, e atalho, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Fala aleluia. Aleluia. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem abre mão da vida da igreja por causa das coisas naturais não se assentarão com o cordeiro na sua ceia. Isso é só para quem é vencedor. Você está me ouvindo? Mas fala, hoje eu tenho consciência disso. E hoje eu passo a escolher o que é eterno. Fica de pé que nós vamos orar agora. Aleluia. Levanta o seu pão. Fala, esse é o corpo de Cristo, que também é representado pela igreja. A igreja é o corpo. Agora olha para os seus irmãos. Fala assim: nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Fale, esse pão representa a palavra de Deus. Ao comer da palavra, eu tenho revelação da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que estejamos um. Olha para o seu irmão e fala assim: nós somos um. Somos um. Somos um. Fala, ao comer desse pão, eu me alimento de Jesus e tenho comunhão com Ele através dos meus irmãos. Levanta o cálice. Fale, esse cálice é o sangue de Jesus que foi derramado por mim e pelos meus irmãos. Olha para os seus irmãos e fala: foi derramado por você. Olha para ele e fala: e esse sangue te perdoou de todos os seus pecados, de todos os meus pecados, os passados e até dos futuros. Falei, esse é o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado por nós. Fala, isso fazemos em memória de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar e que vivemos dando lugar a Ele. Agora pode comer o pão, pode compartilhar também, e pode beber do vinho, pode compartilhar também do vinho, amém?